Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 14 do curso completo de Física para o Enem do professor Neco. Nesta aula nós vamos então estudar o movimento uniformemente variado, chamado MUV. Nesse tipo de movimento, gente, vocês têm que lembrar que nós vamos ter agora variação da velocidade. No movimento uniforme, eu tinha dito para vocês que o módulo da velocidade é constante, tá? Então, se o móvel começava com uma velocidade de 10 km por hora, por exemplo, ele mantinha essa velocidade até o fim do movimento. Agora não. Agora a velocidade do móvel vai variar, tá? Então é um móvel que vai estar ou aumentando a sua velocidade, tá? Com um movimento acelerado, que a gente já estudou, né? Já sabemos o que é um movimento acelerado, que é o caso da figura aí que eu mostrei para vocês, um móvel que no instante 0 segundos tem velocidade igual a 0, no instante 1 segundo ele já tem uma velocidade de 5 metros por segundo, no instante 2 segundos a velocidade dele é 10 metros por segundo. Então notem que conforme o tempo está passando, a velocidade dele está aumentando em módulo. Tá? Então, presta atenção no módulo. Lembra que o sinal negativo na velocidade só nos indica sentido. Indica, se a velocidade fosse negativa, que ele estaria andando no sentido negativo da trajetória, ou seja, para a esquerda. No movimento uniformemente variado, então, como eu falei, eu posso estar acelerando ou posso estar parando também. Se eu estiver parando, o movimento é dito retardado. Sempre que o móvel estiver parando, ele é classificado como movimento retardado. Isso, então, nós já vimos na aula de classificação lá dos movimentos. Mas, cuidado, tá? No movimento uniformemente variado, a nossa velocidade varia, sim, mas ela não varia de qualquer forma. Ela varia sempre a uma taxa constante. Notem nesse exercício que no primeiro segundo a velocidade variou 5 metros por segundo. Então tu já sabe que se o movimento for uniformemente variado, em todo segundo ele vai variar 5 metros por segundo. Então de 0 a 1 ele variou 5 metros por segundo, de 1 a 2 ele varia novamente 5 metros por segundo, pulando de 5 para 10 metros por segundo. De 2 a 3 novamente ele varia 5 metros por segundo. Então significa que a nossa aceleração média é constante. A velocidade varia sempre com a mesma taxa, ou seja, varia uniformemente, tá? Então há variação da velocidade, mas é uma variação regular, é uma variação uniformemente variada, tá? É uma variação uniforme. Então sempre que eu tiver a variação da velocidade e essa variação for constante, eu estou estudando um movimento uniformemente variado. Então aqui, né, gente, prestem atenção. Nós vamos chamar a nossa aceleração média apenas de aceleração. Por quê? Porque a aceleração vai ser igual em qualquer instante de tempo t. Então eu não preciso mais calcular a aceleração média. A aceleração média vai ser igual à aceleração instantânea em qualquer ponto que eu for analisar. Tá? E ela é constante e diferente de zero. Porque se a aceleração for zero, significa que a minha velocidade não varia. Ou seja, eu estou novamente no movimento uniforme. Ok, gente? Compreendido? Então, essa é a teoria de movimento uniformemente variado. No MU, nós tínhamos velocidade constante e aí nós só precisávamos de uma equação. Agora, no movimento uniformemente variado, como a minha velocidade varia, uma equação já não é suficiente. Tá? Então, vamos ter 3 equações. A primeira delas é a função horária da velocidade, gente. Eu vou deduzir sempre que possível as fórmulas, tá? Porque eu acho importante. Não que tu tenha que saber deduzir, porque na prática, lembrar da fórmula, tu já mata a questão, já resolve a questão. Mas durante a dedução se aprende muita coisa, tá? Principalmente trabalhar com a álgebra, que é uma coisa que a maior parte dos alunos não consegue trabalhar direito. Então, essa fórmula saiu da fórmula da aceleração média. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Se não sabe, aceleração média, assiste a nossa videoaula de aceleração média. A aceleração média nós vamos chamar apenas de A, como eu já falei para vocês, porque a aceleração é constante. ΔV é a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial. ΔT é a nossa variação do tempo, ou seja, tempo final menos tempo inicial.
Assim como no movimento uniforme, nós vamos considerar sempre nos nossos exercícios o instante inicial 0 segundo. Tá? Sempre o instante inicial vai ser 0 segundo. Então tu vais eliminar o t0, vai ficar então A igual a V menos V0 sobre T. E vamos isolar então o V. Passa esse T para cá multiplicando o A, fica A vezes T igual a V menos V0, e aí passa o V0 para cá também. E aí tu chega na equação V igual a V0 mais AT. Esta é a função horária da velocidade. Para qualquer instante de tempo t, tu vais encontrar o valor da tua velocidade com esta equação. Então, V é a velocidade no instante t, tá? Então, velocidade no instante t. Que instante t? Depende, o exercício vai te dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos. V0 é a velocidade inicial, ou seja, é a velocidade no instante inicial que nós vamos considerar 0 segundo. E A é a aceleração. Ok? Tranquilo? Função horária das posições, gente. Função horária das posições. S é igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Notem que entrou esta componente. Antes nós tínhamos S igual a S0 mais VT. Nós não dizíamos que era V0 porque a velocidade no movimento uniforme é igual em qualquer instante de tempo t. Agora não, a nossa velocidade varia. Então aquele V da fórmula do Emil virou velocidade inicial e acrescenta-se esta taxa aqui à equação. Então para qualquer instante de tempo t, tu vai ter a posição do móvel. Então se eu preciso achar a velocidade, é mais apropriado usar V igual a V0 mais AT. Se eu preciso achar a posição, é mais apropriado achar S, usar a fórmula S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Em que S, gente? É a posição final, tá? No instante de tempo t, que tu vai colocar aqui, nesses valores, né? S0 é a posição inicial, ou seja, no instante 0 segundo. V0 é a velocidade inicial, tá? E A é a aceleração. Tá? Então, já temos duas equações. E existe também uma terceira equação que é conhecida como equação de Torricelli, que foi tirada da mistura dessas duas equações então, que nós já vimos. Nós temos S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2 e temos V igual a V0 mais AT. São as nossas duas equações. O que Torricelli fez? Então, ele criou uma equação que não dependesse do tempo. Porque nessas duas equações aqui, nós estamos limitados ao tempo. Se o exercício não nos der de informação o tempo, eu posso ter dificuldades em resolver esse exercício. Então, pegamos a equação 2, que é o V igual a V0 mais AT, e isolaremos o tempo, e aí substituiremos nesta equação aqui de cima. Então, pego o V igual a V0 mais AT e isolo o T. Ó. Vai ficar V menos V0 sobre A. Tá? Isso aqui era bom que vocês tentassem fazer também, né? Ou junto comigo numa folha, ou então tentassem substituir o tempo nessa equação e substituir nessa e depois olhar essa resolução. Tá? É importante saber trabalhar com letras e não apenas com números. Então pega a equação de cima, S igual a S0 mais V0, no lugar do T tu vai colocar então este valor aqui que nós isolamos da fórmula número 2, V menos V0 sobre A. Mais, então peguei aqui ó, o A sobre 2 e substituí o T ao quadrado, ó, V menos V0 sobre A ao quadrado. Então vamos lá, S é igual a S0 mais, aqui nós temos dois elementos, temos V sobre A menos V0 sobre A. Então eu vou substituir aqui propriedade distributiva. Multiplico V0 por V sobre A, vai ficar V vezes V0 sobre A. V0 vezes menos V0 sobre A, vai ficar V0 ao quadrado sobre A, negativo, tá? Por causa desse menos aqui. Mais A sobre 2. Isso aqui está elevado ao quadrado, eu preciso então tirar esse quadrado aqui de cima. Eu tenho também dois elementos, V sobre A menos V0 sobre A. É o quadrado do primeiro, então V ao quadrado menos A ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar isso aqui, mais o quadrado do segundo, que vai dar isso aqui. Tá? Já passei o S0 para cá, S menos S0 é igual V vezes V0 sobre A, menos V0 sobre A, e agora eu vou fazer aqui a propriedade distributiva.
A sobre 2 vezes V ao quadrado sobre A ao quadrado. Esse A de cima corta com o quadrado de baixo, vai ficar V ao quadrado, né, sobre 2A. Multiplica aqui agora, de novo, o A vai cortar com o quadrado de baixo e esse 2 vai cortar com 2 de baixo. Então eu vou ficar com V vezes V0 sobre A. Aqui, vou multiplicar aqui A sobre 2 por isso. Vai ficar, cortar de novo o quadrado embaixo, né? Vai ficar V0 ao quadrado sobre 2A. Bom, aí, o que a gente vai fazer aqui? Tu vai poder cortar esse elemento aqui, ó, V vezes V0 sobre A. E aqui temos menos V vezes V0 sobre A. Eles vão se anular, então tu pode cortar esses dois elementos. Te sobrou V ao quadrado sobre 2A mais V ao quadrado sobre 2A menos V0 ao quadrado sobre A. Bom, agora o que vamos fazer? Vejam que o S menos S0 eu já estou chamando de ΔS, né? ΔS é sempre S menos S0. O que eu fiz aqui? MMC, gente, tá? Desses dois aqui, ó, do V0. MMC entre 2A e A é 2A. Então, 2A divididos por 2A é 1. Vezes V0 ao quadrado é V0 ao quadrado. 2A divididos por A é 2. Vezes V0 ao quadrado é menos 2V0 ao quadrado. Bom, resolvendo aqui, vai ficar menos V0 ao quadrado sobre 2A. Passa esse 2A lá junto do ΔS, então fica 2A vezes ΔS é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Agora pega esse V0 ao quadrado e passa para o outro lado lá também, isolando a velocidade final, e tu chegas na equação de Torricelli. Tá? Achou complicado? Não tem problema nenhum, podes voltar, dar mais uma analisada, tenta resolver, tenta fazer. É importante, gente, essas coisinhas normalmente os alunos não dão atenção, mas elas vão abrindo os horizontes, vai conseguindo raciocinar melhor quando tu começa a fazer esse tipo de dedução. Então a fórmula é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. É a equação de Torricelli. Então sempre que não for informado no exercício o tempo, é a equação de Torricelli que tu vai ter que usar. Ela é muito usada, gente, nos exercícios de MUV. Então, por favor, essa fórmula vocês precisam saber, junto com as outras. V é velocidade final, então na velocidade no final do instante que ele quiser. V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e ΔS é o deslocamento, espaço percorrido pelo corpo, né? A posição final menos a posição inicial. Então aqui ficamos com as nossas equações do MUV. Sempre que cair um movimento de aceleração constante, um móvel que varia sua velocidade de forma constante, essas fórmulas têm que vir na tua cabeça. V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade, V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS, que é a equação de Torricelli, que é independente do tempo, e S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, que é a função horária das posições. Então tá, gente, um grande abraço e até a próxima aula.